Boa noite, caros amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para levar um pouco do conhecimento e estudo do Evangelho. Hoje teremos a nobre presença da nossa amiga Malu, que vai ler um trecho de estudo aqui para a gente ficar conectado. Então, agradeço a presença de todos, É com muito carinho que nós levamos para vocês um pouco, dividimos um pouco desse nosso conhecimento com vocês, tá bem? Nós estamos aqui no grupo de estudo Espírita Recomeço, no bairro Jordanópolis, aqui na Médica Ledesma Rodrigues Siqueira. Então, assim que nós pudermos retomar as atividades, ficaremos muito felizes de terem vocês aqui conosco. Então, fazendo uma respiração bem profunda, vamos nos envolvendo com esse momento, levando os pensamentos aí de encontro à espiritualidade, fazendo um envolvimento com o nosso amigo Jesus. Vou fazer para vocês aqui uma prece, que é a prece de Cáritas, Então eu espero que vocês estejam uma boa palestra aqui com a Malu, tá bem? Então, fechando os olhos, elevando os pensamentos, vamos nos conectando com a espiritualidade, tá bem? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste, Senhor. Piedade para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a sinceridade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Uma boa palestra para todos nós. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui, muito feliz de poder falar mais um pouquinho sobre tudo que o Mestre nos deixou. Com a minha pequena, ainda tenho muito que aprender, muito que estudar, mas vou tentar contribuir com aquilo que eu consigo. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu vou ler como o capítulo começa, que são citações do Evangelho mesmo de Jesus, para a gente entrar bem no tema. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo
que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. O que Jesus queria dizer com isso? Que aos antigos foi dito, não matarás. Mas ele traz agora todo um ensinamento, dizendo que não é só essa agressão física tão violenta que nos leva a um julgamento. Quando ele diz, não diga ao seu inimigo, sois louco, ou o raca, como ele cita aqui. Raca era uma citação que os judeus usavam quando eles queriam menosprezar alguém, quando eles queriam dizer que aquela pessoa era de má índole, ou que aquela pessoa não merecia nenhum apreço. Então eles desprezavam, olhavam, diziam raca e cuspiam. Jesus com isso diz o quê? Que naquilo que você diz, naquilo que você pensa do seu irmão, você também está pecando, você também está levando a ele uma má intenção sua. Inclusive, ele diz que como está a sua intenção quando você diz? Tudo que você diz, tudo que você pensa, tem uma intenção. E Deus, ele leva muito em consideração essa intenção. Não adianta só o assassinato material, como ele diz, do não matarás, ele é acompanhado pelo que eu acho que do assassinato moral, né? O assassinato moral é esse, de você ofender com palavras ou apenas com pensamento o seu próximo. Esse caminho todo nos leva a Jesus começar a falar sobre virtudes, né, que a gente tem que desenvolver e que elas estão baseadas na humildade que nós temos com Deus e no amor ao próximo. Ele cita algumas dessas virtudes como a afabilidade, a docilidade, a paciência, a mansidão, a benevolência. Todas essas virtudes nos levam a uma nova postura diante, né, do nosso irmão. E isso, cada vez mais, eu sinto que esse tema de tudo isso que a gente vai falar é muito atual. Parece que muito disso não mudou no ser humano, né? Ele fala nessa instrução dos espíritos, eles falam da máscara social, que é uma coisa que a gente usa até hoje. É aquela postura, você tem uma postura diante do seu irmão ou diante da sociedade, só que o seu pensamento, o seu pensamento e a sua intenção naquele momento, em qualquer momento, muitas vezes é exatamente o contrário, né? Você às vezes encontra com alguém que você não gosta muito, e às vezes você vai cumprimentar essa pessoa e cumprimenta, ai, como vai você? Tudo bem, querida? Esse querida é só uma palavra dita da boca para fora, porque o teu sentimento ali não é de estar encontrando uma pessoa querida. Essa máscara social, ela é usada até hoje, né? A fofoca, como a gente diz hoje, é uma coisa muito comum ainda, que é aquilo de você estar na frente de alguém, você diz uma coisa, você está por trás, você diz outra. Não só em palavras, como em pensamentos, né, somente. A criança, é interessante isso, a gente vê que a criança, se a gente quiser ver o que é a coisa mais sincera,
é olhar uma criança. Ela não tem ainda essa máscara social, esse verniz social. Muitas vezes ela deixa até um adulto passar vergonha, não é? Porque às vezes ela escuta você falando alguma coisa de alguém, e quando esse alguém chega e está ali perto, a criança chega e fala: ah, minha mãe fala que você é feia, por exemplo. E você, né, a sua cara vai para o chão, né? Mas a criança, ela não tem ainda a máscara social, porque isso a gente vai criando com o tempo, com aquilo que a gente vai aprendendo, né, com as coisas que a gente vai absorvendo na vida, na família, né, a gente vai começando a usar a mentira, a gente vai começando a usar esse verniz social, né. Temos até aqueles que no mundo, na sociedade, eles agem de um jeito. Isso é uma coisa muito comum até. Na psicologia a gente vê muito disso. E em casa eles são outros, né? Às vezes no social eles são muito amáveis, eles são muito, né, dóceis até. E em casa, com a família, exatamente o contrário. Muitas vezes a gente nem conhece, nem reconhece essa pessoa. Porque aí ele passa a ser mais estúpido, mais agressivo, mais, né, como se no lar a gente pudesse, né, se desvencilhar dessas máscaras todas, só que com isso você está criando, né, todo um ambiente que muitas vezes, por conta desses ambientes tão tóxicos em casa, é que essas crianças vão crescendo de um jeito que elas vão absorvendo isso, né? Vão também se tornando ali na frente adolescentes mais rebeldes, mais mal educados, mais agressivos. Às vezes é por conta daquilo que ela vê em casa, que ela recebe em casa, né? E isso é uma coisa que, olha, foi dito lá com Jesus e é tão presente até hoje, né? Como se diz, né, um ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Aquela coisa, não é? De você caprichar muito, né, no social, e na sua casa ou dentro de si, você é exatamente o contrário. Você, às vezes, não passa nem perto daquela figura lá de fora, né? Com a afabilidade e a docilidade, a gente muda o ambiente. Um ambiente em que existe mais docilidade, mais brandura, principalmente, esse tema de hoje me levou muito para a família, né? A brandura dentro de casa, com seus filhos. Lógico que você tiver que chamar a atenção de um filho, você vai chamar. Mas existem muitas formas de se chamar a atenção de um filho, né? Sem agressão, sem humilhação, sem xingamento. Tudo isso vai tornar aquele ambiente muito mais brando, mais tranquilo, né? E essa criança, ela vai absorver isso, ela vai levar isso para o mundo, que é o melhor, né? Quando a gente tem dentro de nós pensamentos, né? Às vezes a gente passa a vida fingindo lá fora. Nossos pensamentos são exatamente o contrário disso. Paulo de Tarso tem uma frase que ele fala num das suas, né, dos seus escritos: há sempre uma multidão de testemunhas. Então, às vezes nós aqui não temos como absorver o pensamento do outro, né? Mas a gente tem como saber que a espiritualidade, ou o próprio nosso Pai, ele tem acesso, e eles têm acesso a toda a tudo isso que pensamos e que sentimos, né? Não dá para esconder, da espiritualidade do nosso Pai, não dá para esconder de nós mesmos, não é? Porque se eu parar e pensar, eu sei, né? Eu lá comigo, lá no fundo, eu sei o que eu penso, o que eu sinto, o que eu penso dos outros, o que eu penso do mundo. Isso eu não tenho como tirar de mim, né? Existe uma fábula em que
era um mestre budista, e o seu discípulo chega para ele e pergunta: mestre, nós temos sempre dentro de nós um conflito muito grande, né? Como é que a gente administra isso? Como é que a gente lida com isso? Esse conflito entre o bem e o mal que todos nós ainda carregamos, né? Aí o mestre falou para ele: na verdade são dois lobos, é como se você tivesse dois lobos dentro de si brigando. E ele disse: sim, como é que eu administro isso? Quem é que ganha essa batalha, né? Ele disse para o discípulo: aquele que ganha a batalha é o lobo que você alimenta. O que deve dizer isso? Se eu tenho ainda conflitos em mim entre o que é bom e o que não é, dependendo do que eu vou alimentar, é aquele que eu vou viver, é aquilo que eu vou, por mais que eu finja aí fora no mundo, ele está aqui dentro de mim, né? Se eu alimentar a revolta, se eu alimentar a inveja, né, a grosseria, é isso que eu vou carregar, e é isso que eu vou passar, mesmo tentando fingir. Tem momentos que, quando a gente é pego de surpresa em alguma situação, a gente não consegue fingir. São nessas situações em que as pessoas nos conhecem, né? É sempre uma briga. Na psicologia a gente fala entre a sombra e a luz, né? A sombra na psicologia é aquele espaço em nós onde que tudo que a gente tem para resolver, melhorar, administrar melhor, está ali, e que muitas vezes a gente não quer olhar. Por isso que é sombra, fica aqui atrás, como uma sombra que me persegue, que está comigo e que vai estar comigo. Eu não tenho como me livrar dela se eu não começar a administrar e tentar melhorar e olhar para isso, não é? Se eu não olhar e não admitir algumas coisas em mim que eu preciso melhorar, eu não vou melhorar, eu não vou sair dali, né? Elas não vão sair de mim. Ser manso é ser educado nas nossas emoções. Quando a gente consegue administrar melhor nossas emoções, a gente é mais manso, né? Mesmo que eu esteja passando por situações difíceis, eu conseguindo ter controle maior dessas minhas emoções, eu vou estar mais manso com as pessoas, eu não vou passar uma energia pesada para ninguém. Além da mansidão, da afabilidade, da doçura, Jesus fala da paciência. Essas coisas, elas vêm ligadas, né? Porque eu não posso, para mim ser paciente, eu tenho que ser manso. Eu não consigo ser paciente se eu sou revoltado, se eu sou, né, desequilibrado emocionalmente, né? A paciência é uma caridade, na verdade. Eu ser paciente com o meu próximo, eu estou sendo caridoso com ele, né? Eu estou dando muitas vezes a chance dele perceber coisas nele, né? Eu estou dando esse tempo para ele. Uma coisa que a gente sempre fala hoje que muitas vezes, né, na psicologia também a gente recebe, as pessoas vêm reclamando, por exemplo, a esposa vem reclamando do esposo. E ela vem como se a gente tivesse uma fórmula para mudar o esposo. Isso não existe, nós não mudamos ninguém, né? O que você tem que buscar ali é a sua fortaleza, é a sua descoberta de coisas em si, para saber lidar com esse esposo e tomar algumas decisões. Ninguém muda ninguém. E dentro disso, da paciência, do saber esperar, de saber que você não muda ninguém, aí dentro também está o perdão, né? Porque se eu não for paciente, se eu não tiver, né, essa sabedoria de esperar, eu não vou saber perdoar, né? Eu não vou saber perdoar. Eu vou estar sempre acusando aquele, eu vou estar sempre
jogando na cara, eu vou estar sempre, né, achando que a culpa de tudo é dessa pessoa, né? E eu acredito muito que perdão tem muito a ver comigo. O perdão, o outro fez alguma coisa, isso é dele. O que eu faço com isso em mim, o que ele provocou em mim, isso é meu. Eu tenho que aprender a administrar e até fazer proveito disso, porque às vezes eu aprendo muito com o sofrimento que o outro me traz. Isso pode parecer louco, mas isso é muito verdade. Se a gente parar e pensar, a gente aprende muito com essas situações. A paciência do pai nós estamos um pouquinho com o som um pouco baixo, a gente aumentou. Se a gente parar e pensar em paciência, quem é que tem mais paciência com a gente, a não ser o nosso pai? O nosso pai maior, em termos de paciência, de misericórdia, de amor, é o nosso maior exemplo, não é? Quantas vezes somos perdoados, quantas vezes nos dá uma segunda chance, tudo que a doutrina nos traz em relação à reencarnação, a oportunidade de fazer de novo, a oportunidade de começar de novo, isso tudo é paciência, e o Pai Maior nos mostra isso, né? E como a gente ainda fica patinando em cima, né? Com muita dificuldade, às vezes, de ter essa paciência com o nosso próximo, né? E quem somos nós para julgar também, né? Hoje em dia se fala, quando se fala em paciência, se fala numa palavrinha, né, que eu acho que hoje define muito, né, que é a empatia. Hoje se fala muito de empatia, né? O que é empatia? É saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de cada um. E é compreender que as dores pesam de jeito diferente dentro de cada um. Nem sempre o que é fácil para você vai ser fácil para o outro. Então, esse respeito e essa noção de que às vezes o que eu vivo, às vezes muito fácil, o outro não vive, para ele às vezes é muito complicado ainda aquilo, isso é um grande exercício de paciência, né? E de respeito, né? De você respeitar esse tempo do outro, né? A espiritualidade ainda nos fala da obediência e da resignação. Quando se fala de obediência e resignação, tem pessoas que falam, isso é inércia, né? Isso é parar e não agir. Não, aqueles nos mostram que a obediência é uma forma de você agir e respeitar o progresso que está nas leis de Deus, que está naquilo que nós vivemos. Pela nossa razão, a gente vai entendendo que esse progresso é necessário. Então, é uma obediência, entre aspas, necessária nesse sentido, da gente entender que nós fazemos parte desse progresso e nós temos que respeitar esse progresso. A resignação, ela vem mais pelo coração, né? A aceitação também das leis, também do progresso, mas principalmente a aceitação das dificuldades que vamos enfrentando, que vamos vivendo, que vamos repetindo. Nós tendo essas duas virtudes, né, a obediência e a resignação, fica muito mais fácil, né, de a gente progredir, da gente seguir, né. Ele fala também com esse progresso, a gente sempre vai, em cada época vai haver o progresso maior de alguma coisa e às vezes um vício de outra coisa, né? Hoje em dia eu pensei muito assim, no nosso progresso hoje, nós estamos muito ligados à tecnologia, a tudo isso que cresce tão rápido,
E ao mesmo tempo a gente vê como as pessoas, ao inverso da rapidez com que tudo isso cresce, junto com isso vem a impaciência da gente, né? A gente quer tudo para ontem, a gente não sabe esperar, né? Como a gente falou, o tempo do outro, a gente não sabe esperar o nosso tempo, o tempo das coisas acontecerem para mim, né? Na minha evolução, na minha vida, nos meus relacionamentos, né? A Joana de Ângeles, ela fala da resignação dinâmica, que é, a resignação dinâmica é aquilo, é eu ter essa paciência, eu ter essa aceitação diante das coisas que chegam para mim, que fazem parte da minha evolução, mas não parado. O fato de eu ter a paciência, o fato de eu aceitar, eu já estou em movimento, eu estou num movimento de mudança. Quando eu aceito alguma coisa que ela não pode ser de uma determinada forma e eu começo a agir de uma forma que eu possa mudar aquilo, que eu possa enxergar de outra forma, que eu possa, né, trazer para aquilo um outro olhar, eu vou estar dinâmico, eu não vou estar parado na inércia, né? Em contrapartida, os espíritos falam, né, nas instruções, a gente falou da doçura, da paciência, da mansietude, dessa paciência e resignação dinâmica. Aí eles falam da cólera, né? A cólera é algo que todos nós ainda temos. A cólera hoje, a gente fala muito da raiva, né? Como se fala da raiva hoje, às vezes por qualquer motivo a gente entra na raiva, né? E sem a gente trabalhar essa raiva, sem a gente trabalhar essa cólera, a gente não vai chegar à mansietude, à paciência, né? Se eu estou num processo de raiva, como é que eu vou ter paciência com alguém ou com alguma coisa que está acontecendo? Elas são antagônicos, né? A cólera, a gente vê que tem pessoas mais raivosas, mais coléricos do que outro. Aí eu entro de novo na família, né? Naquilo que a gente vai aprendendo desde cedo, que a gente, às vezes já trouxe até de outras vidas, um temperamento mais raivoso. Mas se eu tiver aqui a oportunidade de estar numa família mais amorosa, com mais doçura, com mais brandura, eu vou ter a oportunidade de amenizar essa raiva, né? E a raiva está muito ligada a coisas nossas como sentimento de inferioridade, insegurança, orgulho ferido, e tudo coisas que a gente tem que olhar em nós, que a gente tem que olhar naquela sombra lá que eu falei, né? Porque se eu não trabalhar tudo isso, eu não consigo vencer a raiva, eu não consigo vencer a cólera e eu não vou chegar à brandura e à paciência, né? A sociedade, em muitos momentos, ela até estimula essa cólera, né? Eu li alguma coisa falando de um exemplo que às vezes a gente vê muito aí nas famílias, quando uma criança... Hoje tem muito bullying nas escolas, é chamado de bullying hoje, que é uma criança ser incomodada por outra, que é uma criança, ou até apanhar na escola, e aí ele chega em casa, conta para o pai, para a mãe, e muitas vezes o pai vira para ela e fala o quê? Olha, se você chegar aqui amanhã dizendo que você apanhou de novo, aí você vai apanhar aqui. Isso é a forma, será, de a gente trabalhar a cólera e de a gente começar a desenvolver uma brandura, uma paciência nos nossos filhos, né? Porque é a família que faz isso, não é a escola. É a família que tem que promover isso com seus filhos. Se você estimula ainda mais essa cólera e essa raiva, dificilmente essa criança vai se portar de outra forma, né?
Existe uma educadora chamada Montessori, para quem é da educação deve conhecer, que ela diz: as pessoas educam para a competição. E esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos educando para a paz. O mundo que a gente vive, ele vive muito para a competição. Nós muitas vezes, sem perceber, até nós estamos educando nossos filhos para a competição. Às vezes não tanto, nem tanto como essa coisa mais violenta, mas a própria... Você educa um filho e ele chega na época da faculdade e ele tem que fazer o quê? Ele vai competir com muitos outros ali para entrar numa faculdade e ele entra numa ansiedade violenta e ele entra naquela coisa, às vezes até em pensamento, querer que o colega não vá tão bem na prova quanto ele. Isso é competição e isso eles vão levar para a vida e é terrível, porque você viver em competição, você viver precisando mostrar alguma coisa que às vezes você não sabe nem bem para quem, é um desgaste muito grande, né? É um desgaste muito grande. Quando a gente fala de paz e de mansuetude, a gente lembra de Jesus. Jesus é, anos-luz na nossa frente. Mas a gente tem, eu lembrei de um ser que passou aqui pela Terra e que está aqui, olha, morreu na década de 40, né? E ele conseguiu trazer um pouco, né, dessa noção de paz, sem violência. Eu estou falando de Gandhi. Ele era hindu, ele era um advogado que, né, viveu na Inglaterra um tempo, e viveu naquela época em que a Inglaterra dominava a Índia. E ele se tornou um líder nisso, ele se tornou um líder acreditando que ele podia libertar a Índia da Inglaterra sem violência. E ele conseguiu. Ele foi, né, falando com o povo, levando ideias, falando com o inglês, falando com o hindu, e ele conseguiu, né? A Inglaterra chegou a um determinado momento que ela deu a liberdade à Índia, né? Infelizmente ele morreu pela violência, né? Porque ele foi assassinado, mas ele é alguém que me traz muito isso, assim, mais próximo de nós, a noção de que a gente pode sim, não é porque Jesus está lá na frente que a gente não pode conseguir, a gente tem que começar, de alguma forma, né? Hoje em dia está se falando muito se a gente pensar nos últimos tempos, a gente tem vivido muita violência, as redes sociais, elas têm contribuído muito para isso. A polarização que existe no mundo de ideias, de conflitos, de confrontos, e isso tudo com muita violência, né? Nas redes sociais a coisa, ninguém pega uma arma para atirar no outro, é tudo verbal. E quanta coisa difícil e quanta coisa feia, né, acaba acontecendo por conta de mentiras, né, de invenções que são feitas, coisas que não tem, que aconteceram um tempo atrás, colocam aqui com outro contexto, com uma outra formação, e tudo tem pessoas que a gente percebe para causar confusão, porque essa pessoa deve carregar nela, né, toda essa violência, toda essa cólera muitas vezes, né. A intolerância, se a gente falar de intolerância e a gente pensar na história do planeta, foi por causa da intolerância que as cruzadas aconteceram, foi por causa da intolerância que a Inquisição aconteceu, foi por causa da intolerância que a Segunda Guerra aconteceu, com tanta coisa terrível, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com esse processo. A gente, cada um, dentro de nós, dentro do nosso mundo,
a gente dizer não a isso, dizer não a essa intolerância, né? Porque ideias diferentes todos nós temos, e o outro não é obrigado a acreditar ou, né, a dissimular a ideia que eu tenho. Ele tem a dele, né? Para a gente fazer tudo isso, toda essa transformação, eu acho que a gente tem que cada vez estar mais conosco mesmo, olhando para nós, olhando aquilo que eu preciso melhorar. Será que eu sou intolerante? A minha raiva, como é que está? Porque todos nós temos ainda isso em nós. Eu vou controlar essa raiva, eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais brando, vou ser mais, né? Hoje até tem uma frase que diz: gentileza gera gentileza. Que custa, né, a gente tentar ser mais gentil no dia a dia, com as pessoas, em casa, né? E esse trabalho é comigo, não é com o outro. O outro tem que fazer ele com ele mesmo, eu tenho que fazer comigo, né? E para a gente atingir essa paz, porque quando Jesus falou de tudo isso, ele quis nos levar à paz, né? Que ele já tinha, né? Então eu escrevi uma coisinha sobre a paz. Quanto mais estou em paz comigo, menos eu exigirei do outro, menos buscarei no outro a felicidade, menos dependerei do outro para estar feliz e em paz. Mais condições terei de ajudar e amar o próximo desinteressadamente, sem esperar retorno. Isso ainda é muito difícil para nós, mas enquanto a gente ficar falando, é difícil, a gente não vai começar nunca, né? E já dá para começar, né? Já dá para começar. Quando ele fala do bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, eu pensei no que se fala muito hoje, né? Que a terra está passando, ela está ainda num processo, né? Passando de provas e expiação para regeneração. Tudo isso que foi falado, todo esse estado de mais brandura, de mais paciência, né, dos mansos, né, entendendo melhor as leis de Deus, aceitando e tentando viver essas leis, a gente vai estar chegando nesse mundo de regeneração. E a Terra muda junto com a gente. A Terra, o planeta vai mudando conforme nós aqui vamos mudando, né? Então, aqueles que herdarão essa terra mais mansa são aqueles que estarão mais mansos, mais pacíficos, com mais amor ao próximo, não ainda, né, como um planeta feliz, mas muito melhor do que estamos hoje, né? E se cada um fizer a sua parte, a gente, né, porque o que se fala também, que quem não tiver a condição não vai ficar nesse planeta de regeneração. Então vamos fazer o possível para a gente poder ficar, não é? Da gente poder ter a certeza de que a gente vai poder viver, né, esse planeta mais manso, né? Mais tranquilo, mais em paz. E a gente pode começar hoje, né? Eu pensei assim, a cada palestra, a cada estudo que a gente faz, como a palestra agora, cada um vai ouvir a palestra, no momento às vezes gosta do que está ouvindo, mas e amanhã? E amanhã? O que a gente vai fazer com isso? Eu também, nós também lemos, estudamos, e o que a gente faz com isso? A gente põe em prática, a gente tenta pôr em prática, né? Porque você falar, você estudar, e às vezes você até querer passar para o outro um monte de ideias novas, e você não viver isso é hipocrisia, né?
Então a gente tem que, o mínimo possível que a gente conseguir, pôr em prática tudo que a gente escuta, que a gente concorda aqui, né? Mas às vezes aqui no sentimento, na vivência ali, no dia a dia, passa, daqui a 3 dias a gente não lembra mais, a gente volta para o automatismo que a gente está acostumado. Então vamos prestar atenção nisso, vamos tentar pôr em prática, nem que seja um pouquinho por dia, né? Para a gente transformar esse planeta e a gente poder ficar aqui, né? Bom, era isso, tá? Espero que todos fiquem em paz e que cada um consiga começar a viver um pouquinho disso, pelo menos um pouquinho. Que todos em paz. Boa noite. Boa noite, meus amigos, amigas. Que a paz esteja conosco, que bela palestra mais uma vez, e nunca tive tanta oportunidade de ouvir palestra. Quando a gente está na casa espírita, a gente está fazendo uma tarefa, está fazendo outra, e de longe, às vezes, a gente escuta os palestrantes. E me perguntaram uma vez, qual é o ponto melhor, qual é o ponto mais importante de uma casa espírita, qual é o ponto mais onde há a cura das pessoas? Sabe onde que é? Palestra. É na palestra, sabe por quê? É onde nós trabalhamos com a nossa reforma íntima. É quando o palestrante está falando, a gente está assim, ó, benevolência, maledicência, ciúme, e você vai se posicionando. Parece que você está naquele barco, né? Ele te joga para um lado, te joga para o outro, você analisa aquilo que o palestrante está te colocando, você faz uma introspectiva do que você é, do que você precisa ser e daquilo que nós precisamos mudar. Então, o cume de um momento, o cume do centro de uma casa espírita, onde nós recebemos, além daquilo que possamos imaginar, é quando nós passamos a ouvir e deixamos de falar. É o ato de ouvir. Muitos de nós, infelizmente, são vícios que nós adquirimos, e a gente sempre quer se posicionar, sempre quer se colocar e não ouve o que está sendo colocado. Então ouçam, participem, aproveitem estes momentos, né, onde alguém está colocando, não é algo fútil, nós estamos aqui falando do Evangelho de Jesus, da codificação da doutrina espírita, à luz, né, daquele que nos colocou, que nos mostrou a realidade, né? E uma coisa que a Malu falou que é interessante, a gente fala muito em vida na pós fazer, e nós comentamos isso, de nós nos prepararmos para a nossa vida futura, tá certo? Para nossos espíritos. Só que também nós estamos nos preparando, e eu gostaria, como já disse muitas vezes, de estar aqui nesse planeta. Ele é maravilhoso, não é? Ele tem de tudo que nós queremos. É um planeta que nos dá as bênçãos, né, de uma natureza florida, de animais silvestres, de um amanhecer, de um sol. Você é feliz, nós somos felizes simplesmente de nós despertarmos e nos depararmos com toda essa beleza. Eu não sei como, eu não lembro se eu já passei em algum outro planeta aí inferior, eu não lembro, mas que eu amo este planeta, eu amo e gosto muito dele, e gostaria de ficar aqui, e gostaria de progredir, Malu, junto com o planeta. É onde, através desses exercícios de meditação que nós fazemos, quando nós colocamos na balança o que é correto e o que é errado, e ali a gente começa a fazer a nossa famosa reforma íntima.
É aí que nós nos curamos a nossa alma e preparamos o nosso espírito. Muito bem. Então nós estamos chegando na nossa hora gostosa, né? De fazer também a nossa preparação, de fazer o passe coletivo. E antes do passe coletivo, eu sempre gosto de nós vibrarmos muito por aqueles que também não tiveram a mesma oportunidade do que nós. Que eles possam, da mesma forma, receber, direta ou indiretamente, o nosso melhor, aquilo que nós estamos, nesse instante, né, criando, harmonizando, que é o amor, que é a paz, a felicidade, enfim, tudo aquilo que nós entendemos por benevolência. Então vamos nos preparando, eu vou aumentar aqui o som. Não esquecermos de deixar do nosso lado aquela água que nós preparamos já, está ali no copo, para que os fluidos necessários possam ser atuados através desta corrente que nós fazemos e que chegue em todos os cantos onde for necessário e preciso, porque a água é um condutor energético. A água, ela é um dos mais importantes condutores fluídicos que possa existir, material. Então que possamos nos preparar, já absorvendo a música, relaxando o nosso corpo, bem gostoso, deixando uma respiração suave, tranquila, procurando nos acalmar, deixando bem o ambiente bem suave, bem gostoso, e fazer um colóquio, primeiramente com Jesus, com nosso Pai, e agradecer pela oportunidade, sempre a gratidão de estarmos nesse instante envolvidos nesta corrente de amor, essa corrente de cura, de paz, que possamos colocar na nossa visão a figura de Jesus, como qualquer um de nós possa colocá-lo, e através desta figura nos elevarmos, primeiramente, em desejos para que este momento, esta corrente, este querer possa chegar aos hospitais, às UTIs, aos profissionais, a todos aqueles que vivenciam um hospital. Que nós possamos imantar com muita energia todos aqueles que precisam e aqueles que doam. Vibrarmos pelas creches, pelos asilos, por estes que se distanciam da sociedade, mas que almejam ainda a esperança, um futuro aqui na Terra ou um futuro promissor na espiritualidade. Que possamos vibrar por aqueles que se encontram nos cárceres, nas prisões, onde ali estão já penitenciando uma segunda fase dos erros que cometemos, e que eles possam receber esta nossa vibração em forma de bênção de luz, para que eles possam, da mesma forma, iniciar a reforma íntima daquilo que errou e aquilo que possa ser corrigido. Iluminarmos também os nossos dirigentes, governadores, prefeitos, presidentes, para que juntos possam conduzir esta nação maravilhosa chamada Brasil, pátria do Evangelho, que possamos iluminá-los
para que eles sigam o caminho correto, para que eles possam ter o discernimento de melhor conduzir-nos. Vibrarmos pelos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente. Vibrarmos pela nossa rua, que ela possa ser harmonizada, que ela possa ser iluminada pelo bem, pela proteção. Pedirmos pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, iluminando o nosso planeta com muita paz. E que esse desejo possa alcançar nesse instante aqueles que temos em pensamento com uma ou qualquer outra dificuldade, que não esteja ouvindo esta palavra nesse instante, mas o pensamento individual, através desta corrente, chegará até estas criaturas necessitadas, levando o que for necessário, a paz, a mansitude, a cura, a serenidade e o fortalecimento. Que possamos em alguns segundos nos acalentar neste momento e dos nossos pensamentos chegarem até estas criaturas nesse instante. Muito bem. E ainda nos mantendo nesta vibração, nos mantendo nesta paz íntima que alcançamos, nós vamos agora nos dedicar a nós mesmos. Já fizemos a nossa parte para os nossos amigos e nesse instante eu vou me concentrar em mim, eu vou concentrar na minha cura física e espiritual. Vou me concentrar no meu fortalecimento, na minha paz íntima, no meu querer. Tendo ainda Jesus sobre a nossa fronte, dizer a Ele: obrigado, Senhor, mais uma vez, que gratidão, grato sou por estes segundos de amor, onde, através da espiritualidade maior que se faz presente nesse instante, através da nossa união, desta corrente que esta casa abençoada dirige a todos vocês nesse instante, para que o passe se realize na sua plenitude maior, que é o amor. Imaginando a mão sobre o coronário, descendo sobre o frontal, laringe, cardíaco, o gástrico, o genésico, o esplênico, percorrendo toda a parte circulatória das minhas pernas, dos meus braços, fortalecendo a minha coluna cervical, lombar, harmonizando todo o meu corpo físico e o meu perispírito, numa paz profunda, saudável. Que assim seja. Muito bom, né? Que passe gostoso, que todos nós pudemos ter esta oportunidade. Tenho certeza que da mesma forma que aqui recebemos, todos vocês que estão aí do outro lado desta tela
também recebeu. Eu tenho certeza que muitos que vocês colocaram em mente receberam as nossas vibrações, e principalmente nós, para que nós nos tornemos melhores cada dia, mais fortalecidos, que nos tornemos criaturas de Jesus aqui na Terra, compartilhando tudo isso que nós estamos aprendendo, compartilhando o amor, compartilhando esses segundos de felicidade com todos vocês. Que a paz, que este momento que não dá nem para falar, né? Que esse momento seja um momento que nós possamos estar sempre lembrando durante a semana. Que a gente, quando estiver ali agoniado, que a gente estiver num momento difícil, que possamos relembrar da palestra, das palavras, lembrar das vibrações, lembrar do que eu recebi em cada chakra. Eu tenho certeza que nós estamos nos fortalecendo, nos melhorando, nos tornando criaturas melhores. E assim seja. Eu gostaria apenas de lembrar, na próxima agora, quinta-feira, nós vamos estar mais uma vez, eu vou estar ali na live na quinta-feira para voltarmos a falar um pouquinho do que foi dito hoje no capítulo 9, refletirmos mais um pouco, aqueles que não tiveram a oportunidade, que possam ter nesta quinta-feira, e aonde, com certeza, a gente dá a oportunidade das perguntas ali. A pergunta tem mais, né? Quem faz a pergunta, a gente para responder as perguntas, porque é um momento de vocês, de esclarecimento. E a doutrina, né? Por mais que a gente conheça, por mais que a gente se aprofunde, sempre tem dúvidas. Eu tenho dúvidas também, como qualquer outra pessoa, todos nós. Então o estudo é importante. E nós estamos nos propondo a fazer isso. Surgiu da pandemia, de um mal, está se tornando um remédio para todos nós. Então, que cada um de nós possa aproveitar cada segundo, cada momento desse trabalho que nós apresentamos hoje. Na próxima quinta estaremos juntos, e se Deus quiser, e Ele quer que nós estejamos na próxima segunda, envolvendo todos, abençoando a todos nós e nos tornamos fortes, iluminados, nos tornando cada vez criaturas melhores neste planeta. Um beijão para todos vocês, muita paz, muita luz. Obrigado por vocês estarem conosco em mais esta noite. Está chovendo, né? Está uma noite fria aqui em São Bernardo, não sei até onde está, a quem distante estamos falando, mas que o aconchego, né, de um momento gostoso, a gente conduz no nosso sonho. E deixa eu fazer só uma colocação: aqueles que estão preparados, que gostariam de esta noite se unir a um trabalho espiritual, o mentor está me colocando nesse instante, para nós podermos ajudar aqueles que estão já desencarnados, mas a gente precisa se colocar à disposição. Então, quando nós formos dormir, fazer a nossa oração, a gente pode dizer: eu me coloco à disposição da espiritualidade para os trabalhos desta noite. E tenho certeza, não precisam ter medo, que a espiritualidade maior, os nossos mentores maiores, sabem a condição de cada um de nós, e nós vamos doar energia àqueles que também estão já desencarnados. Tá bom? Muita paz, muita luz, e mais uma vez, olha que beijo estralado para todos vocês. Que assim seja. Muita paz.